conversa com Camila Sherman, Dicas de Cascais. Camila Sherman de Rezende nasceu no Rio Grande do Sul, mas viveu por muitos anos no Rio de Janeiro e hoje vive em Portugal, exatamente em Cascais. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maurício, pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, desde o Rio, que é seu último pouso no Brasil, até Portugal. Como é que Portugal surgiu? Foi sua primeira escolha? Foi uma das escolhas? E como é que isso aconteceu? Bom, eu e meu marido, a gente já tinha uma ideia de sair do Brasil, único exclusivamente pela questão da violência. O Rio de Janeiro estava impossível de morar, eu trabalhava... o meu trabalho, eu tinha que me deslocar muito no Rio de Janeiro, viagens ao interior ou lugares complicados de chegar. E a gente começou a planejar isso mentalmente primeiro, como seria a nossa adaptação. A gente pensou em ir para os Estados Unidos, a gente pensou em ir para o Canadá, a gente visitou os dois países, inclusive, com o intuito de morar, mas era caro, era difícil, era longe para a família poder visitar. Era frio? Era frio, exatamente. Então a gente começou a pensar na ideia de Portugal. Meu pai já tinha a cidadania, meu avô era português, de Gaia. Então a gente deu início ao processo no Rio de Janeiro, através do consulado. Foi super cansativo, porque é uma burocracia, é difícil, as respostas são vagas. Meu marido fez o processo sozinho, então demorou, a gente já estava desanimando com toda essa burocracia para conseguir essa cidadania. E 1 ano e meio depois, eu recebi uma carta em casa e eu não sabia se eu ficava feliz, se eu chorava. Foi uma emoção assim, difícil de sentir. A gente começou com a ideia de, primeiramente, a gente ir para o Porto, mas depois a gente pensou, nossa, mas o Porto é uma cidade fria, de difícil adaptação, porque eu gosto de praia, eu gosto de calor, a gente estava acostumado com o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei em Cascais, eu falei assim, não, eu não quero ir para o Porto, eu me apaixonei, eu nunca tinha visitado Cascais antes, eu tinha vindo a Portugal a passeio há uns 3 anos antes da minha vinda para cá, mas... foi amor à primeira vista. Cascais era um Rio de Janeiro melhorado, tinha um clima adequado, a parte da alimentação, nada ia me faltar aqui em termos de adaptação. A língua, o custo de vida não é barato, mas, enfim, a gente se planejou para vir com isso, né? Então, foram meses de planejamento. Eu acho o Porto extremamente encantador, acho o Porto muito charmoso. Mas o Porto é muito mais fechado do que Lisboa. Lisboa é um lugar muito mais iluminado, mais aberto, e Cascais mais ainda, porque nós somos numa praia no mar aberto praticamente. Eu amo visitar o Porto, mas eu não sei se eu gostaria de morar no Porto ou em outro lugar mais ao norte de Portugal, mais frio e mais interiorano. Eu já morei em Coimbra por, no total, quase 8 anos. Foi muito bom. Foi muito proveitoso para mim, mas hoje em dia eu quero uma coisa mais internacional, mais prática, mais próxima de um aeroporto internacional. Verdade, isso facilita muito, né? Eu acho que você tem a vivência de uma cidade pequena, mas você sabe que se você precisar de alguma... Tem qualquer coisa ali. Qualquer coisa, você está perto de Lisboa, o aeroporto, se precisar ir ao Brasil de uma maneira mais rápida, enfim, facilita, foi a minha escolha e eu acho que eu não me arrependi em nenhum momento de não ter ido para o Porto. Como você falou, o Porto é uma cidade para se passear, para morar eu não me adaptaria. E o que eu gosto muito de Cascais é que realmente é um polo internacional em Portugal. Aqui todo mundo é estrangeiro. Verdade. Diferente é o português hoje em dia. Verdade. Tem tanto estrangeiro em Cascais. Mas enfim, o seu trabalho era um pouco complicado no Rio de Janeiro, seu marido trabalha na área de informática. Isso. Ele já trabalhava no Brasil. Quando a gente veio para cá, ele trabalhava de uma maneira remota, então isso facilitou a adaptação. Ele tinha certa liberdade. Ele tinha uma certa liberdade, ele trabalhava em casa, eu ficava cuidando da nossa filha, que na época tinha 4 anos, e enfim, a parte de trabalho para ele nada mudou. E ele trabalhava para uma empresa brasileira. Isso, numa empresa brasileira. E hoje? Hoje ele foi contratado, até para essa questão do euro, da desvalorização do real, a gente achou melhor ele procurar um trabalho local aqui em Portugal. Então ele hoje trabalha para uma empresa americana
E, enfim. Baseado em Portugal também. Baseado em Portugal, e ele também trabalha em casa, em home office, então facilita também essa convivência. Ele não precisa se deslocar até Lisboa, onde fica a sede da empresa. E eu quero saber agora quem que é a Camila profissional, o seu histórico, rapidamente falando. Bom, eu trabalhava no Brasil com varejo de moda, numa área de franquias, então o meu trabalho era fazer com que essa loja vendesse bem, né, tivesse um resultado positivo. Então, meu histórico todo de vida, de trabalho, é voltado para venda, né, consumidor, melhorar os resultados. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu pensei, e agora, eu vou fazer o quê? Eu tentei trabalhar na minha área, mas vi que era difícil, porque as grandes empresas da área de moda não ficavam aqui em Portugal, enfim, ficavam na Espanha, na Inglaterra. Então, eu desisti, eu falei, não, chega, eu tenho que fazer outra coisa da minha vida, eu cansei de procurar. Então, mudei o plano. E qual foi a brincadeira que você inventou? Bom, nesse período de adaptação, quando o meu marido ficava trabalhando em casa e eu saía com a minha filha para ela não ficar entediada, eu falei, bom, eu preciso de informação sobre a cidade, eu preciso conhecer Cascais, eu preciso de dicas, né, sobre a cidade. Não de dicas de turismo, porque isso a gente encontrava nos blogs, nas revistas. Dicas práticas para viver melhor em Cascais. Isso, era uma dica voltada para o morador de Cascais. Eu queria um contato de um médico, de um advogado. Um sapateiro. Isso. Quando o carro quebra, onde eu levo, qual restaurante é frequentado pelos moradores e não por turistas. Então, começou com uma brincadeira, o Dicas de Cascais foi criado nesse intuito de passar uma dica para quem viesse morar, que era o que eu sentia, falta. A Camila, ela trabalha com marketing e ela criou o Dicas de Cascais. Só que a Camila não é boa marqueteira, porque ela criou um blog que é ótimo, divulga muito bem, mas ela se esconde atrás do blog. Eu conheço a Camila há quanto tempo? Mais de um ano, eu acho, né? Eu já briguei com a Camila mais de 50 vezes, dizendo para ela que ela tem que aparecer mais, para ela virar o rosto do Dicas de Cascais, que é um blog de grande utilidade. Não importa se tenha 2, 3, 5 ou 10 mil inscritos ou 20, não interessa quantos são. A questão é que todas as pessoas inscritas no Instagram da Camila querem informações de Cascais e consomem todas as informações que você presta. Só falta você aparecer mais com a sua voz e com a sua opinião. Verdade. De forma mais profunda. Porque o Dicas de Cascais é espetacular. Agora, a gente vê Dicas de Cascais, mas de onde que vem isso? Quem faz isso? Que trabalho faz isso? Um dia eu não aguentei e falei, quem é você? Foi verdade. Aí ela falou, Camila, meu nome é Camila. Eu falei, então eu quero conversar com você, eu quero entender por que você faz isso de forma tão discreta. Aí apareceu a Camila, toda simpática, toda arrumada, toda bonita e tal. Eu falei, mas por que você não aparece? Enriquece o seu blog, fala mais, diz mais, mostra para as pessoas, dá a sua opinião. Isso vai enriquecer muito mais o trabalho e tal. Ela, não quero, não vou aparecer, eu não gosto de aparecer. Aí eu falei, você não gosta de aparecer? Então você vai conversar comigo na internet. E aqui nós estamos conversando. Foi um processo longo de convencimento, mas agora eu estou indo, estou aparecendo. Agora, me conta como é que foi a recepção inicial das pessoas quando você começou a falar, olha, eu tenho uma página no Instagram e eu divulgo Cascais. Posso falar da sua empresa? Posso falar do seu empreendimento, do seu o que quer que seja? Me conta um pouquinho sobre isso. No começo parecia que eu estava pedindo um favor, né? Eu visitava os restaurantes e na hora de tirar foto era uma desconfiança imensa do que eu iria postar, era uma falta de ânimo para me ajudar e eu ficava chateada, mas enfim, eu entendia, né? Eu estava começando, as pessoas não acreditavam, né? Não colaboravam, acho que essa é a palavra, não queriam colaborar. Então eu pedia fotos para os restaurantes me enviarem, essas fotos nunca chegavam, então eu tirava uma foto de uma maneira caseira, depois pedia autorização, mas não existia essa ajuda que hoje eu tenho, né? O processo mudou um pouco. Hoje em dia eu noto que as pessoas já vêm me procurar para eu divulgar, para eu ajudar na divulgação. Mas no início, todo começo é difícil. Eu lembro que uma vez alguns meses atrás, abri uma loja de crepe em Cascais. Aí eu passei pela rua, falei, olha, uma loja de crepe. E eu, muito curioso, entrei, comecei a conversar, a perguntar, falei, aqui deve ser bom.
Entrei, comi, tirei foto e tal. E você tinha ido lá antes de mim, eu acho. Foi, acho que sim, foi. Eu sei que logo depois eu conheci a dona, acho que nesse mesmo dia ou no segundo dia. Aí me apresentei, conversei, expliquei, falei que ia divulgar ela, porque a loja dela era muito boa. Falei de um outro blog que também tinha divulgado ela, etc. Ah, sei quem é a Camila. Eu falei, gente, eu não sei quem é essa Camila, mas a moça do crepe já sabe. No final, numa outra visita, ela me agradeceu tanto É, que várias pessoas estavam indo lá porque eu tinha divulgado e porque principalmente você tinha divulgado. O Dica de Cascais hoje tem quantos inscritos? 6.000 e pouquinho. O Dica de Cascais tem 6.000 inscritos. Nós temos mais de 140.000. Mas ela é muito mais eficiente em Cascais do que eu. O meu público está espalhado por todos os lugares. O seu não, o seu geralmente está em Cascais. Ou é gente que tem muito interesse em Cascais. Então, a resposta das suas publicações é quase imediata. E é próxima. É verdade. Então, isso é muito importante. O Instagram da Camila hoje é um dos mais importantes para quem vive em Cascais, sem a menor sombra de dúvida. Tanto que todo mundo que a gente vê em Cascais te segue. Isso é uma coisa que eu faço questão de observar. Falar, a Camila está aqui, a Camila está aqui, a Camila está aqui. E isso é muito bom ver acontecer. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a sua chegada em Portugal, que eu quero saber sobre a sua filha, que chegou aqui com 5 anos. 4 anos. Sempre foi o meu medo em relação a como é que seria a adaptação dela, né? Uma criança ia ficar longe da família, dos primos no Rio. E, para minha surpresa, no primeiro dia de adaptação na escola, ela nem olhou para trás. Tchau, mamãe, pode ir. E foi bacana porque, nossa, foi uma lição, né? Enquanto eu tinha uma preocupação, enquanto para mim foi muito dolorido me separar da família, para ela não. Acho que quanto mais cedo uma criança se muda, eu acho que é mais fácil essa adaptação do que esperar virar adolescente ou enfim, maior. Então, eu acho que eu fiz essa mudança na hora certa. Mais tarde, acho que realmente seria um problema. Na idade dela, não. As crianças se apegam a outras coisas e é muito difícil soltar, liberar mais tarde. Realmente é muito interessante isso. Mas, enfim. Agora, em relação ao Dica de Cascais, voltando para esse assunto que eu mais quero falar. Nós estamos numa fase de pandemia. Outro dia eu falei, é muito triste, de 125 mil restaurantes em Portugal, 40% deve quebrar. 50 mil. Me deram essa informação um dia e eu li na mídia no dia seguinte. 40% de todos os empreendimentos em Portugal devem quebrar. É assustador, né? O desemprego chega a 30%. Pessoas que antes não faziam a menor questão de trabalhar com entrega de comida, por exemplo, com Uber Eats, ou não faziam a menor questão de se divulgar, que já tinham clientela suficiente, de repente ficaram com a mão na frente e outra atrás. Verdade. Muitos restaurantes que faturavam muito bem e comércios que faturavam muito bem quebraram ou estão quebrando. Até a toda poderosa Zara, o grupo Inditex, vai fechar 1.200 lojas pelo mundo. Eu imagino que serão mais de 100 mil pessoas despedidas. O impacto disso é tremendo numa economia nacional e mundial. Então, agora é mais do que nunca hora de investir em divulgação, em marketing, em ver e ser visto. E a Camila, nesse momento, para Cascais, o seu Instagram é muito mais importante do que nunca. Eu sinto que eu estou participando de uma nova mudança. Se antes o Dica de Cascais era para divulgar serviços em Cascais, nessa fase eu acho que eu estou para ajudar esse comerciante, esse empresário que tem uma dificuldade de se comunicar com o seu público, né? Porque não adianta você manter um restaurante aberto se o público não conhece ou não experimentou. Então eu acho que nesse momento o Dicas mudou um pouquinho o foco, né? Agora é para ajudar esse empresário, esse comerciante que precisa ser divulgado para o seu público, porque as pessoas estão transitando na cidade, né? Estão evitando de ir para outros lugares, estão se deslocando de uma maneira menor. Então eu tenho essa consciência que agora é com o intuito de ajudar, de fazer com que esse empresário chegue no seu público ao final. Eu acho que o Dicas de Cascais deixou de ser um entretenimento simples para virar um serviço de utilidade pública. Eu sinto isso. E outra coisa também, a pandemia não acabou,
Mas a coisa está mais controlada, estamos numa fase mais avançada, já se sai na rua, já é possível encontrar as pessoas com certa distância, etc. e tal. Mas muita gente está com medo ainda e evita sair de casa. A gente vê isso muito. Restaurantes vazios, muita entrega em casa, porque o povo está com medo de se reunir, de se encontrar. Mesmo tendo os restaurantes tomado várias precauções, então, são muito menos mesas. A gente chega numa mesa, não tem talher, não tem nada. Depois que a pessoa chega, eles limpam a mesa, entregam tudo com todo cuidado, com todo critério, mas as pessoas não saem de casa ainda como saíam antes. E esse passo realmente requer alguma coragem, alguma habituação, que todo mundo se acostumou a ficar preso na suposta segurança de casa, que a gente não sabe se realmente ficar em casa é seguro. Verdade. Com a nossa imunidade caindo a cada dia pela falta de contato humano e por questões diversas. Todo mundo lembra dessa história de Nova York que o prefeito falou, que 66% das pessoas que pegaram Covid estavam em casa, isoladas. E eu conheço N casos de pessoas que foram todos para um sítio, para uma fazenda, ninguém tinha contato com quase ninguém, só um que saía para buscar uma coisinha ou outra e tal, e de repente estava todo mundo contaminado. É verdade. Quer dizer, a coisa é muito aleatória, não tem como saber exatamente o que funciona, como é que funciona, o que está certo, o que está errado, mas nós temos que viver. E temos que apoiar muito o comércio local. Então, eu te dou os parabéns pelo que você tem feito e pelo que você vai fazer, porque a sua importância hoje em Cascais, localmente, é muito grande. E eu espero que a cada dia você seja mais bem aceita por todos, não só restaurantes, mas comércios, prestadores de serviço e etc. Fala um pouco mais dos seus planos. Eu quero saber se você agora está pensando em aparecer mais, em falar mais, colocar sua voz também no Instagram. Eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, mas pela dica do Maurício, não, você tem que aparecer. Não é dica não, é muita insistência. É verdade. E enfim, eu nunca gostei de aparecer, mas eu acho que é o momento mesmo. Meu intuito é de ajudar as pessoas, é de ajudar o comércio, então eu preciso realmente aparecer, mostrar minha cara, quem é o Dicas de Cascais. Pois é. Confiança, cara e identidade. Quem me acompanha, seja no Facebook, seja no Instagram ou no YouTube, vê minha cara o tempo todo, sempre. Agora, por que eu fiz isso? Você acha que eu queria aparecer? Você acha que eu queria ser reconhecido na rua ou alguma coisa? Eu não tenho a menor pretensão de virar alguém identificável. Pelo contrário, eu gosto de transitar o mais camuflado possível. No anonimato. O máximo possível, que ninguém me veja. Mas é o tipo da coisa. Vivemos hoje num mundo com tanta coisa errada, com tanta coisa mal feita, com tanta inverdade, que se a gente não usar o que a gente tem de mais importante, que é o nosso nome e a nossa imagem, para passar confiança para as pessoas, como é que vai ser? É verdade. Na minha área, por exemplo, assessoria 3 pontinhos, ou assessoria ponto e vírgula. Quem é assessoria 3 pontinhos ou ponto e vírgula? Clica no quem somos. Quem somos? Somos uma empresa voltada para o engrandecimento do... Não é ninguém, não tem ninguém ali. A gente não vê uma cara, não vê uma identidade. Quem que é responsável? Então, eu cheguei à conclusão que, se eu quero cada vez mais credibilidade, eu tenho que aparecer. Eu tenho que realmente ir lá para frente e falar, sou eu, é o meu nome. E as pessoas que trabalham comigo, trabalham em meu nome, sob minha responsabilidade. Porque se não for assim, ninguém confia na gente. E o Dicas de Cascais, eu acho que vai ficar cada vez melhor com a Camila na frente. Camila Rezende, responsável pelo Dicas de Cascais. Muito obrigado por ter conversado conosco antes. Obrigada. Hoje, eu espero que o Dicas cresça muito, que você divulgue muito as pessoas, que realmente consiga criar um equilíbrio maior numa época de tanto caos. É verdade. Tanta desinformação. Acho que o objetivo é criar uma rede de apoio mesmo, né? Eu acho que quando a gente consome o comércio local, é um resultado positivo para todo mundo. Para mim, porque eu vou ganhar mais seguidores, para o comerciante que vai aparecer. Então, é uma rede positiva, eu acredito isso. Eu acho que a gente devia sempre fazer isso em qualquer momento.
Eu faço isso muito, eu gosto muito de conversar e quando eu vejo que alguma coisa é boa, eu gosto muito de divulgar. Sempre fiz isso e quero sempre fazer, da forma mais simples possível, sem o menor interesse financeiro, porque a minha ocupação é outra. E eu acho louvável a sua iniciativa, acho que você começou muito bem, vai melhorar mais ainda e vai ajudar muita gente, que nós estamos todos precisando. Verdade. O comércio, não só os comerciantes, mas os consumidores também. Nós precisamos saber que a gente pode tentar viver um pouco mais com cuidado, de forma mais plena, mesmo numa época tão complicada. A gente não deve viver e curtir o terror que nos foi imposto. Temos que tomar cuidado, temos que olhar como é que a gente vai higienizar tudo ao nosso redor, nos precaver, não ir em certos lugares, não frequentar determinados eventos, mas tem outras coisas tão saudáveis que a gente pode fazer, pode divulgar, pode o que quer que seja. Então nós temos que viver mais e melhor sem medo, que viver com medo é coisa muito ruim. Verdade. Conversamos com Camila Rezende, do Dicas de Cascais. Camila, muitíssimo obrigado Obrigada, mais Maurício, uma obrigada vez. pelo convite. Muito sucesso. Obrigada. Eu sou Maurício Gonçalves e esse é o canal Cidadania Portuguesa.